Agora 17 horas e 22 minutos. Você está no Panorama, você está na sua Rádio Cabo Frio em 89,3. Quem está aqui em nossos estúdios é justamente o vereador Rafael Peçanha, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito exatamente da ação da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que aconteceu no último feriado e que deixou muita gente aborrecida, rapaz. Olha, muita gente achou que inclusive a Prefeitura poderia ter realizado uma ação aqui no Boulevard Canal em outro momento. Porque na verdade, Rafael, boa tarde para você, obrigado pela sua participação aqui. Eu te convidei para o programa porque você foi o único vereador que se colocou neste momento. Você se colocou, né? Você deu a sua opinião a respeito exatamente da ação da Prefeitura, né? Os comerciantes reclamaram que não era o momento para poder fazer isso. A galera fica roendo o osso durante um ano inteiro, Rafael. E aí chega nesse momento que a galera... a cidade encheu, foi um feriado prolongado e muitos comércios acabaram fechando suas portas, né? Obrigados aí pela postura. Boa tarde para você. Como é que você viu essa situação? Boa tarde, Eduander. Boa tarde, os amigos e amigas aqui da Rádio Cabo Frio, do programa Panorama. Foi exatamente da forma como eu coloquei, né? Eu fiquei sabendo dessa operação na madrugada de um dos dias referentes a esse grande feriado emendado aí que nós tivemos. Imediatamente eu coloquei meu posicionamento. Não sou contra nenhuma operação de fiscalização da legalidade, muito pelo contrário, eu acho que o município tem que prezar cada vez mais por isso. Só que uma operação naquele momento, ao meu ver, foi um erro. Inclusive é importante a gente estar falando isso, que eu saí agora de uma reunião na Postura, que começou às 12h30, 3 horas da tarde, onde participaram vários representantes do governo municipal, inclusive da Postura, obviamente, donos de bares e restaurantes ali do Boulevard Canal. Eu estive presente como vereador, o vereador Vaguinho também esteve presente lá, e nós pudemos debater exatamente essa questão. E chegamos à conclusão que cada um cometeu um pouco de erro nessa situação que aconteceu, e que é preciso a gente pensar para frente agora como fazer para organizar. Porque também, Eduander, eu me cobro muito disso, ser um vereador que faz críticas, que apresenta posicionamentos, que toma partido, mas que tenta estar lá para ajudar a resolver também. Não fica fácil, né? Só criticar quem está do outro lado. Se você me permite, eu até ia fazer esse comentário com você. Estou achando você mais brando nessa administração Adriano Moreno, né? Porque em outras administrações você já fez comentários muito mais fortes, mas dessa vez você está saindo mais para o diálogo com o pessoal, né? Porque na verdade a gente está pensando na população, né? Se há uma brecha para o diálogo resolver o problema, principalmente dos proprietários ali do canal, a gente vai buscar essa solução. E é exatamente isso que aconteceu. Faltou o diálogo anterior com os donos de bares e restaurantes ali. A gente sabe que existem legislações a serem cumpridas, mas existe uma série de erros. E um desses erros principais é da própria prefeitura, desse governo, do governo passado. O cara não pode ficar um ano esperando para ter um alvará. O cara não pode, a todo momento que ele vai na prefeitura, receber mais uma questão para resolver o seu alvará. A gente não pode ter a maioria das casas de show, dos bares e restaurantes, permitindo funcionamento só até as 22 horas para o alvará. A gente não pode ser uma cidade com 216 mil habitantes e não ter um alvará digital. A gente não ter um sistema mais rápido de emissão de alvará. A gente não pode não ter um sistema de autovistoria predial, que o Rio de Janeiro tem, por exemplo. Então, essas questões a gente precisa avançar. A gente tem uma legislação de postura de 1967 de Cabo Frio. Nossa. Que precisa ser revista. A Câmara Municipal fez sua parte, aprovamos um substitutivo a essa legislação que já foi para a Prefeitura. Agora o Executivo precisa se movimentar nessa direção e a gente quer ajudar a resolver esses problemas. Acho que foi uma reunião proveitosa, onde houve diálogo, cada um expôs ali as suas insatisfações e eu tenho confiança de que a gente vai precisar conseguir resolver esse problema. Porque são dois problemas, Eduardo, e eu tive a oportunidade de fazer essa fala lá na reunião. Um problema a longo prazo e médio prazo, que é a gente regularizar tudo isso que tem em Cabo Frio, que é uma bagunça danada. Nós temos um zoneamento, que é um verdadeiro zoneamento mesmo, é de 79, precisa ser revisto. A legislação de som em Cabo Frio é uma grande bagunça, mas esses são problemas a médio e longo prazo. O pessoal que é proprietário ali no canal precisa resolver isso para ontem, porque já tem que voltar a faturar nos próximos dias, que a gente já entra no verão, que a gente já entra no fim de ano, que a gente entra nas férias. Então eu fiz a proposta esse foi lá. Um grande feriado antes do verão. Um grande feriado. E fiz a proposta lá que a gente precisa sentar para organizar um ordenamento provisório daquele lugar, para ser resolvido rapidamente, para depois a gente pensar a resolver a médio e longo prazo. Então, acho que foi importante eu ter feito aquela crítica na rede social,
faria novamente com o mesmo tom. Discordei da forma como a postura, como a PM agiram naquele momento, naquela situação, naquele feriado, e acho que foi bom ter feito essa intervenção para ajudar a gerar essa tentativa de solução que foi a reunião de hoje, e eu tenho esperança que a gente vai conseguir resolver. E agora, a gente está chegando agora numa época que as pessoas estão preocupadas também com a questão dos ambulantes. Sim. O ambulante também é um grande problema na cidade de Cabo Frio. Algumas pessoas perguntaram que inclusive não está tendo a possibilidade de fazer a renovação ou conseguindo autorização. Vocês também falaram a respeito disso, porque é um momento em que o ambulante está muito interessado em saber como é que vai funcionar durante o verão aqui. A fiscalização de postura levantou essa situação, que um próximo tema que precisaria ser debatido é a questão dos ambulantes. Eu defendo, Eduander, que o ambulante ele é importante para o mercado formal e informal de Cabo Frio. E é importante que ele seja cada vez mais formalizado, regulamentado. O ambulante quer a regulamentação. O que a gente teve na cidade de Cabo Frio, o problema, foi que nós tivemos um período onde tudo foi liberado para que o ambulante trabalhasse sem nenhuma organização, e um outro período em que tudo lhe foi proibido. E a gente precisa encontrar um meio termo nisso. E o meio termo a gente encontra com diálogo, com a regulamentação, com a ordenação, sem tirar o direito dessas pessoas de trabalhar. Eu acho perfeitamente possível a gente compor as duas coisas. Acho que isso não tira o brilho da cidade de Cabo Frio, pelo contrário, isso gera emprego e renda. E a gente precisa atuar nessa frente. Então, acho que é um próximo tema a ser debatido. Eu me coloco sempre à disposição desses debates. Acho que é importante a gente discutir com a categoria, com o trabalhador, porque decisão de cima para baixo não resolve nada, só dá problema. Foi o que aconteceu em relação ao canal. Consertado esse erro, eu acho que a postura entendeu que esse funcionamento é fundamental, e eu espero que ela tome essa atitude em relação aos ambulantes, e a gente está sempre disposto a participar dessas conversas, desses diálogos, para defender o trabalhador de Cabo Frio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como jornalista, como curioso também, das questões da cidade de Cabo Frio. Nós já estamos no dia 21 de novembro. Faltam 35 dias para o Natal, é isso? É isso, boneco? 35 dias para o Natal. Logo depois do Natal, o pau quebra na casa de Noca, meu irmão. Aqui a previsão de pai Edu, vai dar congestionamento aqui, vai. Todo mundo chega na cidade de Cabo Frio. Não era para a gente estar começando a conversar a respeito disso, mas quando eu falo conversar, não é fazer um fórum de mobilidade urbana, porque a gente está cansado desse negócio de fora, já querendo ver o negócio funcionando. As conversas sobre o final de ano já não deveriam estar pipocando por aí, as pessoas não deveriam já estar informando sobre o que estão providenciando, o que imaginam fazer para a questão do verão. Eu sei que o ambulante está nessa pauta. Discutir sobre o ambulante, discutir sobre o Boulevard Canal é pauta para o final de ano. Mas eu digo preparativos, né, para o final do ano. A gente vai ter decoração na cidade, não vai ter decoração na cidade, vai ter alguma coisa especial do final de ano, o que estão pensando em fazer. Ninguém comenta sobre nada disso, Rafael? Não, eu acho que já passou o tempo disso acontecer, né? A impressão que se dá é que de uns meses para cá é que nós somos uma cidade sem comando, né? Uma cidade desorganizada em relação a isso. E acho que não só em relação a isso, mas em relação a várias coisas. Eu acho que esse papo precisa acontecer para ontem. Como você falou, não é fora. É dizer o que vai ser feito nas situações que podem ser discutir, mas acima de tudo apresentar um plano de viabilidade para o verão. Porque a gente precisa ter isso em mente. E começa a chegar um ponto, Eduardo, e a gente viu isso no governo Marquinhos, em que esse papo de que, olha, está muito complicado, porque nós pegamos uma gestão... Chega, né? Isso tem um prazo de validade. Isso tem um prazo de validade. Quando você coloca a culpa no governo anterior, e a gente sabe de tudo que os governos anteriores fizeram com a cidade de Cabo Frio, mas quando você começa a colocar a culpa nos governos anteriores, nos primeiros 10 dias, nos primeiros 20, cola. Com o tempo isso vai se desfazendo no ar. Então, já passou da hora, é preciso sentar para organizar isso, para que Cabo Frio possa entender para onde vai caminhar nesse verão. Que pelo que a gente está vendo, vai ser bastante complicado. Olha, muito... Eu me preocupo muito, principalmente com a questão de mobilidade, né? A gente teve mais um período aí que mais um governo está passando. Parece, ao que eu estou vendo, parece que os problemas da cidade parece que nunca vão se resolver, que vem de anos e anos atrás, são bilhões e bilhões de dívidas que ficaram para trás. Sim, e dizer que isso é culpa das gestões anteriores é chover numa molhada, a gente sabe. Exatamente. O que a população quer saber, né? A população elege um prefeito, elege um vereador como um funcionário que precisa resolver aquilo que ela não pode resolver diretamente.
Então as pessoas querem saber o que vai ser feito para resolver a curto, médio e longo prazo. Isso que as pessoas querem. Então essa culpabilização, essa vitimização atual e passada, ela já não cola mais. E a gente está preocupado com o que vai ser feito para resolver. Não apenas a questão de mobilidade na cidade, não, Rafael. Em relação a tudo. Inclusive eu vou conversar com você sobre a questão da violência. A gente vai citar também o caso de Tony também, que nos chocou muito, nos deixou muito triste, um companheiro que perdemos aqui. E o Minha Casa Minha Vida. Né? A gente teve aí o deputado Mauro Bernardo, que já falou que está entrando aí em contato com o governador, está mexendo os pauzinhos dele, está vendo o que ele pode fazer antes de ser deputado, poder tentar ajudar nesse sentido, mas a situação está muito complicada. A gente vai falar também a respeito da violência em nossa região. Olha, 17 horas e 33 minutos, vamos a mais um intervalo comercial. Este é o Panorama, hoje recebendo aqui em nosso estúdio mais uma vez o vereador Rafael Peçanha. Ele conversa com a gente sobre os assuntos que são agora de interesses de nossa região, da nossa cidade, e você por dentro de tudo. Acerte o seu relógio. 17 horas e 33 minutos no oferecimento de Lagos Jeans, moda feminina e empada praiana, a empada mais gostosa do planeta. Vou e volto. Já falaram aqui, ó. A Luciana já falou aqui, deixa eu ver aqui embaixo. Buraco. Rapaz, vamos exportar buraco, vamos ganhar dinheiro em Cabo Frio. Não, e usa um material para tapar que não adianta nada. Bate uma chuvinha, o negócio volta. Olha, uma vez eles utilizaram um material ali na estrada de Guriri, que todo mundo viu que a primeira chuva que bateu. Eu falei aqui no ar, cara, isso é jogar dinheiro fora. É pagar duas vezes, porque você vai pagar pro cara fazer e o cara vai refazer. Sim. Olha, tá aqui, ó, a Claudinha falando com a gente, e a saúde, vamos falar da saúde, que também é um caso que nos preocupa. E o 13º, né? Isso. Eita, o 13º, meu povo. Rapaz, se ele conseguir pagar o 13º, vai ser depois de 4 anos que o prefeitura de Cabo Frio pagar um 13º integral. Né? 4 anos. Há 4 anos, funcionário da prefeitura não sabe o que é 13º. A rádio, inclusive a Rádio Cabo Frio está fazendo promoção, vai pagar seu 14º salário. Aí Cícero toda hora que fala que não é, ele brinca, né? Olha, 14º salário pra você. Pode ser o 13º. Pra você de Cabo Frio, pode ser o 13º. Jesus, maldade, né? É muito complicado. E aí, como é que você tá? Tranquilo. A câmara tá tranquila? Agora tá devagarinho, final de ano, né? Agora. Se bem que agora a gente vai ter uma acelerada por causa do orçamento, né? Essa votação do orçamento vai ser muito Posso fazer um comentário meu? No Esconde, pedido do pessoal do Facebook. A Câmara um dia era Marquinhos, um dia foi ela aí, agora todo mundo é Adriano. Interessante isso, né, cara? Sempre assim, né? Rapaz, é interessante isso. O povo tem que estar atento para isso, né, cara? Né? Você tem que ficar atento para isso. A Câmara um dia era não era fulano de tal, agora é outro. É muito fácil essas coisas, né? Cara, a gente tem que ser população, né, cara? Cara, é impressionante. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, as pessoas às vezes implicam comigo, da independência em relação ao governo. Qualquer governo, porque veja bem, eu preciso fazer o meu trabalho como vereador que eu fui escolhido pelo povo. E se eu estiver vinculado ao governo, você fica preso. Lógico, então eu quero ter você não cobra, porque você simplesmente tem um compromisso com o cara. Eu quero ter a minha liberdade, até para elogiar, se for o caso, mas a minha liberdade para criticar. Cabo Frio, pela Cabo Frio FM. Panorama. 17 horas e 36 minutos aqui no Panorama pela sua Cabo Frio. E olha, hoje mais uma vez aqui em nossos estúdios, Rafael Peçanha. A gente começou falando aqui sobre a ação da postura que aconteceu aqui no Boulevard Canal, em resposta aos comentários, às cobranças que foram feitas através dos comerciantes. Cerca de 8 comerciantes tiveram suas portas fechadas. A postura informou que essas operações são legítimas e que elas podem acontecer tanto fora de um feriado como também que antecede o feriado. Mas eu acho que o momento foi infeliz. O nosso debate lá foi exatamente esse. Legalmente falando, não tem nada errado a operação. O problema, eu tive a oportunidade de dizer isso, é que a cidade não se faz só... Às vezes o que é legal não é moral, né? Tem que ter um contexto social, tem que ter um bom senso da relação com as pessoas. Isso. Então, nós tivemos vários anos de bagunça total em relação a isso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos levantar, gente. Daqui para frente, a gente vai começar a seguir a legalidade. Vocês têm tanto tempo para se adaptar. Essa implicância foi a mesma implicância que eu tive em relação à Praça da Cidadania. Poderia ter notificado, né, Rafael? Exatamente. A minha implicância na Praça da Cidadania foi essa.
As exigências são legais. Eu sei que são legais, mas dá um tempo para a turma se adaptar. Vamos organizar? Vamos daqui para frente, mas vamos sentar e conversar. Cabo Frio precisa muito de diálogo. E se a gente não tiver esse diálogo, embora haja legalidade, a gente vai ter muitos problemas como esse. É preciso ter mais carinho em certos assuntos. Mais sensibilidade com as pessoas que estão ali, que trabalham, que precisam ganhar o seu dinheiro, numa cidade que não oferece emprego, numa cidade que bota todo mundo na prefeitura, inclusive esse governo já botou mais de 1000 pessoas como carro comissionado, e que não dá oportunidade na iniciativa privada para as pessoas crescerem. Então vamos potencializar essas possibilidades, o empresário dono do canal, o ambulante, né? O cara que tem um box na Praça da Cidadania, dentro da legalidade para gerar a sua renda. Porque não pode a prefeitura não ajudar a gerar o emprego e ainda tentar prejudicar o emprego de quem tem. Olha, essa semana a gente falou sobre isso aqui, inclusive porque a gente estava falando que o comerciante do Boulevard Canal, o comerciante que trabalhou nesse feriado prolongado, ele esperou por esse feriado prolongado. Ele se preparou, né? Exatamente, ele foi ao mercado, ele comprou mercadorias, ele preparou todo o seu meio, contratou pessoas de repente para trabalhar, né? Aí de repente chega e é obrigado a fechar as suas portas, né? Numa cidade que parece que vive através dos feriados, né? Da alta temporada. Durante o ano nós tivéssemos aqui um turismo frequente, um turismo mais vivo, né? Que a gente não dependesse da alta temporada, talvez esse quadro não teria sido tão gritante, né? De repente a gente falaria assim, não, mas a gente tem que botar um ordenamento e tal. Mas a questão toda é que este momento era um momento especial para esses comerciantes, Rafael. Verdade. Aí a gente está falando o seguinte, a gente falou na questão do turismo, voltamos então a falar. Você acabou de falar, a prefeitura não incentiva nada, né? A pessoa vem para a cidade de Cabo Frio, ou vem para a cidade de Arraial do Cabo, ou vem para a cidade de São Pedro, Búzios, nossa região, mas está falando especificamente de Cabo Frio. Se chover na cidade de Cabo Frio, quem vai ganhar dinheiro é o pessoal do shopping. É verdade. Porque vai todo mundo pro shopping. Verdade. Todo mundo aproveita o shopping, porque não tem mais nada o que fazer na cidade de Cabo Frio. Choveu, a galera sai da praia e vai pro shopping. É só isso que está acontecendo. É verdade. Não há uma preparação para a gente reestruturar isso. Agora não, salvo esse mês de novembro que tivemos a canoa havaiana, que eu sou super a favor. Também. Um evento sensacional. A competição de canoa havaiana e também o Alô que acontece nesse final de semana. 1000 atletas chegando à região dos lagos, a região dos lagos, a cidade de Cabo Frio especial, né? Mas chegando à região dos lagos. Como é que o esporte movimenta um turismo esportivo e gera lucro para a cidade? Com certeza, a gente precisa ampliar isso, né? Ter mais opções como essa ao longo do ano. Isso é muito importante para que a gente possa movimentar o turismo e dar atratividade a essas pessoas. A gente precisa, o Cabo Frio precisa fazer em relação ao turismo, é mais ou menos o que a gente precisa fazer em relação ao futebol. Eu gosto de comparar o futebol com quase tudo que o futebol ensina muito a gente. Enquanto a gente não entender que nós não somos mais o país do futebol, nós deixamos de ser, existem outros países melhores, a gente não consegue ganhar a Copa do Mundo. O turismo é a mesma coisa. Cabo Frio não é mais a princesinha da região dos lagos, não é mais a capital. Verdade. Nós somos uma cidade em frangalhos que está lutando para se refazer. Em frangalhos. Então vamos assumir essa humildade e recuperar ou passar a produzir o turismo que a gente talvez nunca tenha tido. Aí a gente vai começar a caminhar. Olha, temos aqui outros assuntos. A Luciana Edith deixou aqui um recadinho pra gente. Precisa ver os buracos. Sim. E os guardas municipais que já não estão fazendo nada, precisa de um choque de postura dos motoristas e estacionamentos em qualquer lugar. Cobrar, inclusive, ações da Guarda Municipal no Jardim Esperança, ali na Edson Cardoso da Fonseca. E o chefe da Guarda, o coronel Flávio, comentou que esses novos guardas vão receber um treinamento e irão para o Jardim Esperança. Tá? Esse já falou da questão do Jardim Esperança, este foi o toque. Mas até aqui a Luciana falando sobre a questão de buraco na cidade. Vamos exportar buraco, né, Rafael? Olha, a gente está virando uma lua, né, cara, de tanta cratera que tem. Vamos exportar buraco. Estamos parecendo um queijo suíço, tanto buraco que a gente tem. E o problema do buraco é o seguinte, vamos lá. Se a gente utiliza um material com emergência, com urgência para resolver um problema, aquilo vai ajudar a população naquele momento, mas alguns dias depois, com a mínima chuva, ou com uma chuva mais forte como nós tivemos, os buracos não vão só reaparecer, mas vão aumentar ainda. O paliativo não está resolvendo. O paliativo não está resolvendo. Então a gente precisa atuar nessa direção. Né? O governo municipal conseguiu massa asfáltica com o governo do estado, com outros parceiros. Isso é bom, isso é positivo, mas não resolveu o problema. Então a gente precisa avançar em relação a isso, fazer recapeamento das ruas, orçar essas obras e pagar esses investimentos em relação a Cabo Frio, porque dinheiro nós temos. Né? A gente bate muito nessa tecla. O atual governo,
o atual prefeito, dizia antes que o problema era a gestão, que Cabo Frio tinha dinheiro. Agora ele diz que Cabo Frio não tem dinheiro, então eu preciso entender o que está acontecendo. Eu continuo com a mesma opinião, não gosto muito de mudar a opinião de acordo com o sabor do vento, não. Continuo achando e dizendo que Cabo Frio tem dinheiro, que precisa de gestão. Nós temos tido ampliações em relação aos royalties, e os royalties hoje, quer dizer, hoje não, no final dos anos 90 para cá, eles podem ser usados para quase tudo, não podem ser usados para pagar servidores efetivos, por exemplo, mas para quase tudo eles podem ser usados. E a nossa arrecadação é muito grande. Ano que vem, a Prefeitura espera arrecadar cerca de 192 milhões de reais com royalties, enquanto a expectativa para esse ano foi de 140 milhões. Então a gente vai ter, pelo menos na perspectiva orçamentária, um aumento de 37% no ano que vem. Então é bastante dinheiro, dá para fazer, dá para recapear a rua e fazer obras permanentes, e não só paliativos, que ficam bonitos na foto do Facebook, mas a população continua se arrebentando. A gente estava falando aqui a respeito dessa administração, e o governo apontou a possibilidade de tentar pagar o 13º salário dentro do prazo. E a gente está comentando aqui fora do ar, os nossos amigos do Facebook estão acompanhando a nossa conversa, porque a gente aqui não fecha o microfone, não. A gente vai conversando e vai conversando com os nossos amigos que deixam o comentário. Se ele conseguir pagar o 13º, vai ser a primeira vez em 4 anos que a Prefeitura Municipal de Cabo Frio faz o pagamento do 13º. O que você tem a dizer sobre isso? Não deveria ser um ponto de glória, mas sim acabar com essa vergonha. Vai ser um cumprimento de uma obrigação e a confirmação de que a arrecadação de Cabo Frio melhorou bastante e que nós temos dinheiro para arcar com todos os deveres que a Prefeitura tem com a população. Vai ser um alívio, inclusive, para o servidor público. Há muito tempo não sabe o que é 13º salário. E tem 13º devido até hoje. É verdade. Saúde, a Cláudia deixou aqui um recadinho pra gente. E a saúde, Rafael, perguntando aqui, tá ligadinho aqui com a gente. O que a gente tem para dizer a respeito da saúde? Preocupa a questão da saúde para o verão? A saúde é a maior preocupação que eu tenho na cidade de Cabo Frio. Para mim, o pior setor do atual governo, e em alguns pontos ela consegue ser pior do que de governos anteriores que já foram bem ruins. Então você ser pior do que o ruim realmente merece uma homenagem. Negativa, claro. O caso da saúde é muito complicado, Dona, porque esse governo assumiu no dia 17 de julho e até hoje a gente tem problema com fornecimento de medicamentos e insumos nos postos de saúde e nos hospitais. E isso é algo tão revoltante que, na verdade, a gestão ainda está decidindo como vai fazer para adquirir esses medicamentos. No início, eu fui lá perguntar para o procurador, numa reunião, inclusive o prefeito estava presente, e fiz essa pergunta: por que você não faz um contrato emergencial? Eu falei: um contrato emergencial é complicado. Eu falei: não, o contrato emergencial é legal, só que você tem que fazer dentro das normas corretas, que o TCE pede e tal. Vamos fazer uma licitação, vamos fazer o pregão. Eu falei: tudo bem, vou acompanhar então. Fiz o requerimento pedindo para acompanhar esse pregão, até hoje não me mandou cópia, eu acho que não existe. Aí depois surgiu a possibilidade da adesão de ata. Aí eu fui lá naquela noite, sonhei com 7 empresas que iam ganhar adesão de ata. Falei na Câmara por causa do meu sonho, deixaram de fazer a adesão de ata. Sonhei com um monte de empresa, é uma doideira que acontece. Aí o secretário chegou na reunião com os vereadores, eu não pude estar presente, que eu dava aula em Macaé nesse dia. E aí ele falou: não, nós vamos fazer uma compra emergencial. Aí o prefeito, esses dias, já falou outra coisa, né? Quando nós tivemos a reunião com os servidores no auditório da Prefeitura, há mais ou menos uma semana, 10 dias, ele já falou que não, que vai fazer, na verdade, uma licitação. Então, assim, a gente demora 120 dias, o governo demora 120 dias para decidir qual a forma que vai usar para adquirir os medicamentos. Enquanto isso, a pessoa vai morrendo. Então a gente precisa de uma liderança que bata no peito e assuma a responsabilidade. Não existe nada mais importante do que ter medicamentos e insumos nos hospitais. É verdade, isso é emergencial. Então isso é algo urgente. Nós temos um problema com as ambulâncias agora, questionadas pelo TCE. É um contrato do governo passado, mas que foi mantido pelo atual governo, que convocou o segundo colocado por entender que o primeiro não estava prestando serviço corretamente, uma operação que, em tese, é uma operação legal. Então, são muitos problemas na saúde, e me preocupa demais, não só para o verão, mas como para a baixa temporada. Eu diria hoje que não há nada mais doente na cidade de Cabo Frio do que a nossa saúde. O que a Prefeitura pode contribuir na questão da segurança? Estou falando isso porque nós perdemos recentemente um companheiro de trabalho, Tony Frois. A casa dele foi invadida e saqueada ali no Minha Casa Minha Vida, que parece que é um grande elefante branco. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho autorização de falar em nome dele, mas eu vou peitar assim mesmo, porque eu acho que as pessoas precisam saber. Quando lançaram Minha Casa Minha Vida,
que informaram que a construção do Minha Casa Minha Vida seria naquela região, o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, ele imediatamente pediu uma reunião com a Caixa Econômica e com o governo de Marquinhos Mendes na época, pedindo para que não fizessem isso. E ele fez, inclusive, reuniões com a Associação Associação de Moradores da cidade, a galera da segurança comunitária. Ele explicou o seguinte: as pessoas estavam construindo o Minha Casa Minha Vida, iriam sortear pessoas carentes de outros lugares, de vários bairros diferentes da cidade para serem alocadas ali, mas ninguém estava pensando na segurança dessas pessoas, porque o Minha Casa Minha Vida, ela foi construída entre duas regiões muito complicadas em questão de violência. Estou falando do Valão e do Jardim Esperança, Morro do Limão, porque há uma guerra de facções ali. E as pessoas que vieram de outros lugares, eu digo da Praia do Siqueira, do Jardim Caiçara, do Jardim Esperança, do Manuel Corrêa, foram colocadas exatamente ali. A casa que o Tony estava morando, a gente recebeu a informação, foi invadida e saqueada depois da morte dele. Não há qualquer tipo de segurança. Ao meu ver, fizeram ali para ajudar a população, fizeram Minha Casa Minha Vida, mas não se preocuparam com a segurança de ninguém naquele ponto ali. O que a gente pode fazer? Eu sei que isso é um assunto de Estado, né? Eu sei que isso é um assunto muito mais, que sai um pouco das nossas mãos, mas como comunicador e você como político, o que a gente pode de repente fazer para ajudar as pessoas de bem que ainda estão lá sofrendo, e tem gente entregando a casa, porque não está mais suportando a quantidade de violência naquele lugar, Rafael. Verdade, ficou completamente desordenada aquela situação, não existe segurança no local, como você falou, guerra do tráfico. A gente teve a oportunidade de andar várias vezes ali dentro, não só durante campanha, mas fora de campanha também, e realmente são várias questões onde falta ordenamento. Eu tenho batido muito na questão das empresas que foram contratadas, licitadas, para organizar os condomínios. Então, uma verdadeira bagunça, existe uma guerra de poder ali dentro e no entorno. Como você falou, a questão da segurança é dever do governo do Estado. Nós temos um batalhão com problema de efetivo, com problema de estrutura. Não quero salvar simplesmente a Polícia Militar, mas nós sabemos que os policiais militares têm dificuldade estrutural, têm dificuldade no seu efetivo, e a gente precisa urgentemente resolver esse problema. Nós temos nos mobilizado na Câmara exatamente para fazer esse apelo ao batalhão. Agora, a gente sabe que só a presença da Polícia Militar, que precisa existir no local, é importante, mas não resolve o problema. Nós temos social, um problema né? estrutural social ali muito complicado. É uma guerra, não só uma guerra de facções, mas uma guerra por território. Dentro do Minha Casa Minha Vida, nós temos guerras entre os síndicos, nós temos problemas com as empresas que prestam serviço. Então nós temos uma soma de problemas no entorno e dentro, muito complicados de se resolver. A gente, como autoridade municipal, tem se mobilizado para solicitar ao governo do Estado que possa agir na direção disso. Não é um problema muito simples de ser resolvido, não, mas que precisa que a gente acorde urgentemente. Porque o Tony, que também era alguém que eu conhecia, alguém com quem eu tinha uma relação próxima, e obviamente fico bastante triste pelo seu passamento, não foi o primeiro, e muito provavelmente não será o último. E quantos terão que passar, quantos terão que morrer de forma tão estúpida para que a gente possa colocar a mão na consciência e resolver isso. Então é urgente que as autoridades se mobilizem, e a gente está à disposição para ajudar a resolver esse problema com emergência. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu converso com o Boneco sempre aqui, ele é o Boneco, meu operador, também na minha produção. Eu falo, cara, eu gosto que quando você vem aqui, o programa flui com muita... Vai rendendo. Mas eu preciso passar para você aqui uns recadinhos aqui do Manda Facebook, aí. olha só. O Yuri Gomes está aqui falando, Rafael Pessan, futuro prefeito de Cabo Frio. Opa, valeu, Yuri. Tá bom, Yuri. A Luciana Edith Silva, eu sou o Rafael. Estou esperando meu salário desde 2016. Isso aqui é Cláudia Silva, do 13º salário, coitada, né? Tadinha, rapaz. Eu vou dizer uma coisa a você. O nosso povo não pode mais fazer planos com o 13º se você for servidor de Cabo Frio. Tá aqui também, cadê? A Luciana diz falando que depois das 23 horas é um terror. Concordo contigo, Rafael. Deixaram o recado aqui. Tá um jogo de peteca. Isso aí. Falou aqui, ó.
Falando sobre a questão da organização, daria perfeitamente para todos ganharem se houvesse organização e preparo na cidade de Cabo Frio. Estou aqui falando. Os governantes esquecem que não vivemos só de turismo. Falaram aqui, a Cláudia falou com a gente. O Wellington Silva falou, enquanto isso, enquanto isso, um vereador está na Nilo Peçanha. Não vou me aprofundar muito não, mas vou mostrar. Tá aparecendo aqui, a turma é pouca. Que pena, a população não sabe votar. Se soubéssemos, estaríamos nessa situação, disse a Deise Cristina. Leandro Cândido Costa, parabéns. Obrigado, né? Falaram aqui o nome de uma pessoa, não posso falar. Cleia Santos, olá amigos, saudade. Segue o líder, preciso conversar, que beleza. Verdade, amigo. Eu achei que um médico como governante, nossa saúde iria ao menos dar uma melhorada. Mera ilusão. Eu falei pra turma que esses médicos não dão jeito em nada. Ai, Jesus. O pessoal não entendeu. Aqui, ó. Eita, então a prefeitura foi avisar que o local era perigoso. Só não via quem não quis, meu filho. Só consertando, esses médicos não estão dando certo na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura. Eles dão um jeito em muita coisa na nossa vida, né? Aqui um ouvinte deixou aqui, ó. Minha secretária abandonou a casa dela no Minha Casa Minha Vida. Janaína Monteiro, parabéns, vereador. Tá aqui, ó. A Dantas está lá em Rio Grande do Sul acompanhando a gente. Rosilene Bezerril, meu prefeito, falou aqui para você. Vânia Ronald Souza, Rosa, eu também sou Rafael. Aqui tá falando. Tiago Paulo Almeida, fala Rafael. Deise Cristina, tem uma amiga que morava em casa emprestada por uma irmã, está precisando entregar a casa e pedir à irmã para voltar para morar lá. Eita, nós. Caramba. Não precisa ser nenhum expert em segurança para saber que aquele condomínio iria dar nisso. Cheguei a fazer alguns comentários na rede por ocasião da inauguração e pessoas que faziam parte do governo de Marquinho me respondeu não. E só moradores que permitiram. Tá aqui, ó. Vânia Ronald Rosa, meu vereador é Rafael. Valeu. Estou assistindo vocês, moro no bairro Jardim Esperança. E os comentários são grandes, falando aí. Parabéns, Edu, obrigado. Parabéns, Rafael Peçanha. Obrigado. Mais uma vez demonstrou seu amor por Cabo Frio. Eneida Aguiar, meu futuro prefeito. Obrigado. Rafael, 5 minutinhos faltando para terminar o programa, as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por você destinar um pouco do seu tempo aqui ao nosso programa. Nada, para mim é um prazer sempre estar com vocês conversando, sempre que for chamado virei. É importante que a gente tenha esses momentos de dialogar com a população, de ouvir reclamações, de falar sobre isso. Eu hoje de manhã estive na escola Deodoro Azevedo e foi uma experiência muito interessante, que eu pude ouvir os alunos que participaram de um projeto muito legal, chamado A Cabo Frio Que Eu Quero, semelhante àquele da Globo, né? Ali no Guarani? E foram filmando moradores para saber o que eles queriam para a cidade de Cabo Frio. Eu tive a oportunidade de ouvir isso. E como é bom a gente ouvir, saber as demandas da população, poder falar a nossa opinião e poder debater isso. Nosso mandato vai estar sempre desse jeito, como a gente falava em off, né? Independente de governo, cumprindo o nosso papel como vereador de maneira livre, de maneira independente, para criticar aquilo que a gente acha que está errado, denunciar, aplaudir aquilo que está certo também, principalmente para buscar soluções para a população. Então, o nosso lado é o lado do povo de Cabo Frio. Não vamos ficar reféns de nenhum padrinho político, de nenhuma liderança que queira só pensar em si mesmo ou no seu grupo. A gente quer resolver os problemas da população e utilizar esse mandato que foi dado pelo povo para melhorar a vida da nossa cidade de Cabo Frio. Olha, como foi dito ali, né, é importante, tem muito amor por Cabo Frio. Nesse dia 13 de novembro, tive a oportunidade de ir à missa de manhã, ouvi o hino na saída, me emocionei, e toda vez que a gente pensa na nossa cidade, a gente pensa em algo que a gente ama. Eu quero passar pela política, estando político, para fazer algo de bom para a nossa cidade. Eu já vou estar feliz. Rapidamente aqui o Diego dos Santos deixou um recadinho para você, pedindo para você ver a questão dos motoboys de Cabo Frio. Vou pedir para que busque informações com você. Verdade, lá no seu gabinete lá. Claro. Tá bom? Tá fechado. Diego, tá aí então. Rafael, obrigado mais uma vez. Microfone sempre aberto para você na Cabo Frio. Valeu, Conversamos com o Rafael Peçanha, vereador do município de Cabo Frio, aqui no